Então, eu estou aqui com a doutora Cibele Fabichak, que é a tutora, foi escolhida pelo Lucas Einstein, né, Lucão? O Lucas é um ex-padreador aqui do nosso canil, que se aposentou e decidiu ele mesmo que ia morar com a Cibele e com o Ernesto, né Lucas? Então, vamos lá. A Cibele é médica, foi professora universitária, gerente de indústria farmacêutica, é viajante e fotógrafa, palestrante na área da saúde e relacionamentos a partir das reflexões do livro Sexo, Amor, Endorfinas e Bobagens. E, claro, ela está sempre de malas prontas para partir em viagem com o maridão e com o filho peludo, Lucão, né, pelo mundo. E eles fizeram um canal, um Instagram, né, Lucas Einstein, para ajudar as pessoas a escolherem locais legais para viajar com seus cãezinhos, né? Então, vamos lá. Para começar, Cibele, fala pra gente quando e como os cães começaram a ser domesticados pelos seres humanos. Então, Renata, os estudos, né, atuais, eles indicam que, assim, aproximadamente há 30, 20 mil anos, né, vamos dizer, o precursor dos cães, que é o lobo cinzento, ele começou a se aproximar de grupos humanos, atraídos pela comida, e começou essa aproximação, e depois, lá pelos 20, 10 mil anos, 15 mil anos, esses lobos cinzentos, eles começaram a ficar mais tolerantes, e um pouco mais domesticados. Então foi uma domesticação muito lenta, né, pelos humanos, tanto que foi o primeiro animal domesticado justamente, né, o lobo cinzento. E aí aproximadamente entre 10 e 5 mil anos atrás, esses lobos eles começaram a alterar o seu, né, o seu físico, o seu fenótipo, e a adquirir algumas já características dos cães, que é o tamanho menor, a cauda menor, as orelhas pendentes, né, e também o comportamento mais manso, menos agressivo. E o que é interessante é que, assim, nós temos aí datações, né, de 15, 14 mil anos, né, de enterros de humanos com um cão ao lado, né, principalmente na Ásia Central, na Europa, no Oriente Médio, e até naquelas cavernas, né, famosas da França, Lascaux, existe na arte rupestre já os cães desenhados aí nas paredes das cavernas. Então esse laço ele é, né, muito forte, né, tão forte que nós temos aí, né, há 30 mil anos atrás que começou a nossa jornada com eles. Muito legal, realmente é uma relação de longa data. Os cães, eles perceberam que se ficassem próximos ao ser humano iam ter comida mais fácil do que caçar, e né? proteção. E proteção. Exato. E o ser humano percebeu também que a relação, o cão podia ajudar na caça, o cão podia ajudar na proteção, e aí isso tudo começou muito tempo atrás. A gente sabe que os cães podem se relacionar com os humanos de várias formas, né? Quais são elas? Então, justamente nessas datações aí, né, os primeiros, vamos dizer, as primeiras raças surgiram em torno de 5 a 10 mil anos, justamente com o intuito do humano, do homem, ele criar raças específicas para algumas atividades que lhe eram úteis, por exemplo, para trabalho, né? Então, para pastorear, como os border collies, para a caça, para o salvamento, né? Para detectar alguns quadros clínicos de doenças como convulsões, né, na epilepsia, como estados, né, de glicemia nos diabéticos. Também o cão como terapia assistida, né, a crianças em hospitais, com idosos. Também para deficientes, né, auditivos e visuais, né, que é muito conhecido, né, os cães que são treinados para isso. Então, assim, uma série de atividades, né, em que cada raça que foi sendo, vamos dizer, criada, ela foi sendo transformada e houve, vamos dizer, um trabalho mútuo entre, né, o cão e o humano. E isso no decorrer de
séculos, né? Foi se construindo isto. Eu acho incrível essa habilidade específica de algumas raças, né? Determinadas coisas. Tem inclusive trabalhos que provam que o cão farejador, né? Ele consegue detectar células cancerígenas do ser humano contra o câncer. Isto, exatamente. Então, e até modificações, né, da glicose no sangue, né, são extremamente aí sensíveis esses cães. Estados pré-convulsivos, pré-epiléticos, o cão avisa a pessoa que ela vai ter uma convulsão. Então, mais do que um apoio terapêutico, né, ele realmente pode ajudar em determinadas pode salvar vidas, salvar vidas, o que é demais. E quais são as principais características do relacionamento entre cães e homens na atualidade? Então, aí tem é interessante que uma associação, né, americana de medicina veterinária, ela coloca que o vínculo, né, que é construído, que é criado, ele é um relacionamento que traz benefícios mútuos e é um relacionamento altamente dinâmico e que tem justamente por objetivo, é influenciado por comportamentos que visam a saúde e o bem-estar de ambos, né, humanos e animais e pets. E o que é interessante, Renata, é que esses vínculos que vão sendo criados, né, entre o humano e o cão, ele é baseado no mesmo sistema neurobiológico mãe e filho. Então tudo começa aí, né? Então, na verdade, todos os nossos vínculos são construídos a partir desse arcabouço, né, ancestral, vamos dizer assim, tanto para o animal como para nós. É a mesma coisa. Né? E o interessante é que esse sistema, ele se repete, né, em termos de hormônios, de irradiação neural, para todos os outros tipos de relacionamento, né? Então, entre irmãos, pais e filhos, familiares, amigos, no trabalho, amoroso e, claro, entre nós e os cães. E o que é interessante, tem alguns estudos, né, que indicam que, no geral, o vínculo entre humano e cão, ele pode melhorar em até 74% a saúde mental geral do humano que convive com o cão. Isso é incrível. E existem até alguns grupos, né, os estudos já estão indicando que alguns grupos de indivíduos que seriam mais bem beneficiados, digamos assim, pelo convívio, que seriam o quê? Pessoas solitárias, né, mulheres, crianças e idosos, e principalmente aqueles que sofreram alguma perda, né, do cônjuge, por exemplo. E que aí vem justamente, né, o convívio com o animal, e aí a qualidade, né, de vida e o bem-estar pode ter aí melhoras importantes. Eles são maravilhosos. A gente ainda vai falar mais disso nessa live, desses hormônios e como é que funciona essa relação entre humanos e cães. Mas eu queria te perguntar, os estudos já comprovaram que pessoas que têm cães fazem mais atividade física do que pessoas que não têm, né? Explica isso pra gente. Então, Renata, o que antes se sabia, né, de forma empírica, que realmente ter um pet e fazer com que, né, você vá passear, vá interagir e vá, né, brincar com ele, você, né, tenha uma atividade física, mas os estudos já têm comprovado isso. Inclusive tem um estudo japonês, né, com mais de 5.000 indivíduos, e que confirmou que o nível de atividade física com o convívio com o cão sobe em 54%. Então, realmente, né, a ciência agora nos traz resultados, né, significativos, que realmente a atividade física é um benefício praticamente imediato. E isso, né, assim, independente da raça ou sem raça, né, o tipo de comportamento do animal. Nossa, muito legal. E você acha que pode ter diferença? Cães de algumas raças fazem com que as pessoas façam mais atividades físicas do que outras raças? Ou cães sem raça definida? Então, os autores, eles têm colocado, né, ainda não, assim, possibilidades, ainda está na teoria, porque não existem estudos ainda de raças ou sem raça para você identificar essas características. Porém,
eles colocam que as raças ou animais, né, sem raça mesmo, que tem um nível energético de atividade física maior, seriam mais propensos, né, a estimular esse tutor a ter mais atividade. Então, por exemplo, se você tem um Border Collie, um galgo, né, que exige uma atividade física muito maior, então esse humano que está aí do lado dele também faria mais atividade física. Isso até, assim, empiricamente a gente conversa, encontra, né, outras pessoas que têm animais, raças mais ativas, então muitos até falam, nossa, eu nem imaginava que eu ia ter tanta atividade física, porque ele meio que me obriga a ter 3 vezes por dia, eu tenho que ficar correndo com ele, com a bolinha, com o galinho. Então isso, né, é real. Isso faz uma grande diferença na saúde das pessoas, né? Quais os impactos do convívio dos pets na saúde do coração, na obesidade e na taxa do colesterol? Então, assim como nós temos essa relação, né, com a atividade física, desculpa, nós também temos estudos que indicam que indivíduos, por exemplo, tem um estudo japonês que fala com mais de 5 mil pacientes que na hipertensão leve a moderada, e com convívio de 5 meses, né, essa hipertensão já reduziu seus níveis, né, a praticamente a normalidade. É claro que não podemos dizer que um cãozinho é antihipertensivo per se, mas é claro que com a medicação, com o acompanhamento médico, ele é um coadjuvante, né, no controle dessa hipertensão, por exemplo. Um outro estudo também indicou que, isso também acho que um estudo australiano indicou também que a pressão arterial sistólica, a pressão arterial máxima também reduz significativamente à medida que o convívio aumenta, né, com esse cão. Sensacional. E também os níveis de colesterol também reduzem e, claro, a obesidade, né? Lembremos que a obesidade ela faz parte da síndrome metabólica, né? Que a síndrome metabólica é hipertensão, hipercolesterolemia, diabetes. Então, essa trinca toda, né, ela tende a reduzir, os estudos já estão indicando isso. E, é claro, na questão da obesidade, é tanto a obesidade para nós humanos, mas também para eles. Né, para os cães também, à medida que vão passar, né, dos anos. Então você acha que os cães são capazes de diminuir o estresse no ser humano? Sim, Renata, isso é bem interessante, porque até tem um estudo de 2023, um estudo japonês, né, que eles fizeram a comparação, né, de a interação com cães, né, assim, e fizeram um estudo bem metódico em que eles avaliaram tanto do ponto de vista comportamental, mas também de dosagens de hormônios, né? Então, de cortisol, adrenalina, neurotransmissores como serotonina, dopamina, e eles descobriram realmente que essa interação pode sim realmente aí provocar uma melhora dos níveis, né, da saúde em geral. Nossa, se você estiver muito estressado, considere adotar um animalzinho. Ele pode ser um anti-estresse para você. Com certeza. Você comentou comigo antes que o convívio com os pets também pode diminuir o número de consultas médicas por ano do tutor. Sim, isso é bem interessante, Renata. Isso são estudos recentes que chegaram. Inclusive, um estudo é alemão. E ele indicou que houve uma redução do número de consultas anuais em 24%. Nossa. E no outro estudo australiano em 11%. Então isso é real, então a ida ao médico, né, o controle da saúde, tanto física e mental, isso é uma realidade. Nós ainda, infelizmente, não temos dados aqui no Brasil, mas talvez no futuro a gente possa entender um pouco mais, né, como é que isso funciona. E claro, os benefícios estão aí já sendo apresentados. Nossa, já pensou? Você poder ir menos no médico só por ter um cão, por amar um cão? Isso é sensacional, Cibele. E quanto à saúde mental? A gente falou da saúde física, né? E a saúde mental? O convívio diário também pode diminuir, por exemplo, a depressão, a ansiedade?
Então, Renata, aí também, né, já temos estudos indicando que na população em geral a convivência com um cão já de meses, anos, pode reduzir significativamente os sintomas da depressão e principalmente dos transtornos de ansiedade, né? E também os autores colocam que esses indivíduos que convivem com cães, eles podem ser mais resilientes a quadros depressivos e ansiosos. Então, assim, não é que nós podemos dizer que um cão é antidepressivo ou ansiolítico, sim, mas ele, junto com uma psicoterapia, claro, com um acompanhamento psiquiátrico e clínico, sem dúvida ele pode contribuir sim para reduzir e também reduzir um estado que pode ser gatilho, por exemplo, dos quadros depressivos, que é a solidão. Então, o isolamento social. Sim. Que à medida que a longevidade está aumentando, né, estamos vendo que indivíduos, né, eles permanecem por mais tempo, né, sozinhos, solitários, sem filhos, sem família, e justamente o cão ele pode amenizar e reduzir essa sensação de solidão e isolamento social. Ai, que lindo, adoro conversar sobre isso. Acho que ter um cão não é simplesmente dar comida, água e jogar uma bolinha de vez em quando. É um vínculo que se forma, é uma coisa que... É uma troca. Quem nunca teve cão não consegue imaginar o tamanho do vínculo que a gente cria com esses seres iluminados. E para as crianças? Quais os principais benefícios de um pet na saúde da criança? Você acha que ter um cão diminui o tempo da criança na tela, no celular? Então, Renata, isso já, né, a literatura começa a apontar, né, algo que já se sabia de forma empírica que sim, né, realmente alguns estudos iniciais já apontam que a criança que convive, né, com o cão, independente da faixa etária, essa criança tende a ter uma possível redução, né, do tempo de exposição ao celular, ao tablet, aos games. Por quê? Porque essa criança ela vai ter uma atividade, né, tanto física, social, seja dentro de casa ou fora de casa, mas também ela vai ter o quê? Um tempo ocupado por ter a responsabilidade de cuidar também do cãozinho, né? Ajudar a cuidar, escovar, dar comida, água, exatamente. Então esse trato, esse cuidado que também é colocado como responsabilidade, né, para a criança, né, justamente na fase, né, de amadurecimento, né, da responsabilidade, então isso sem dúvida pode facilitar sim e distanciar. Claro que, obviamente, nós vivemos no mundo digital, né? O celular está aí, estamos aqui, inclusive, com ele. Exatamente, não dá para alienar as crianças. Não dá para alienar, mas é claro que o balancear, o equilibrar, né, o tempo desse mundo digital com o mundo real e principalmente com o mundo que pode ser povoado por um cachorrinho, por um pet, né? E estimular justamente esse vínculo da criança com o pet e vice-versa. Então, esse equilíbrio é que deve ser o ideal. Sim, isso é sensacional. Porque, assim, o que é melhor, né? O seu filho ficar no celular, na tela, ou ficar brincando com o cão? O que é melhor para a saúde dele? Opa! O que é melhor para a saúde do seu filho? Né? Eu prefiro minhas filhas brincando com os cães do que enfiadas no celular o dia inteiro. Eu acredito que a maioria das pessoas também tenha essa preocupação, né? Sem dúvida. Qual seria a melhor raça? Existe uma melhor raça, será, para as crianças? Pode ser um vira-lata, né, sem raça definida. Qual seria o melhor cão para as crianças? Então, Renata, acho que essa pergunta eu vou jogar para você. Eu sou muito suspeita, eu acho que é melhor você responder. Meu voto não vale aqui. É lógico que eu sou apaixonada pelo Cavalier. E a Cavalier é sim uma raça sensacional para criança, principalmente o macho. O macho,
ele gosta de todas as brincadeiras da criança, ele não se importa se uma criança pequena pega ele com um pouco desajeitada. O macho topa todas as brincadeiras. Todos os híbridos do Cavalier são sensacionais com criança. Então, Cavachão e Cavapool, talvez acho que sejam as melhores raças para criança que eu conheço. Mas tem outras raças excelentes também, Golden Retriever, Boxer, Beagle. Tudo depende do nível de energia da família, porque, por exemplo, o Golden e o Beagle, eles vão ter um nível de energia muito mais alto. Então tem que ser crianças agitadas ou uma família que goste de esporte, que saia bastante. Depende do espaço que você tem em casa também. Se o espaço for pequeno, também colocar às vezes um cão grande dá uma tumultuada, né? Então acho que tem muitas opções de raças muito boas para as crianças e sempre estudando o perfil de cada raça antes da aquisição. Isso que eu acho que é o mais importante, conversando com criadores, conversando com outros proprietários, outros tutores, né? Como que é o cão em casa, todas essas coisas. E também os cuidados que as famílias precisam ter com crianças pequenas ao adquirir um cão. Isso é importante. Né? Não deixar essa criança com um cão sem supervisão, né? Ensinar, a primeira coisa quando eu recebo uma família aqui no canil para entrega de filhote, é ensinar as crianças como segurar corretamente um filhote, né? Para apoiar a cabeça, não deixar a cabeça cair primeiro, porque um dos piores acidentes seria a criança que segurando um cão e ele cai de cabeça. Então a primeira coisa que eu ensino é realmente como segurar o cachorrinho. Se a criança for muito pequena, ensinar ela que ela tem que sentar para interagir com o cão. Em vez dela carregar o cão pela casa, ela senta, aí ela pode pegar ele no colo, ela pode brincar, né, todos em segurança. Não pegar uma criança, dar um filhote para uma criança num sofá, porque se ele se jogar e a criança não conseguir segurar, a altura é maior. E em relação aos brinquedos de criança pequena, brinquedinho, chupeta, essas coisas podem ser muito atraentes para o filhote e o filhote querer comer e engolir. Né? E aí é um grande perigo. Então, cães são excelentes para crianças, mas sempre com supervisão de um adulto, né? E outra faixa etária, e os idosos? Você acha que os idosos se beneficiam também da presença de um cão? Existem pesquisas que estudam esse impacto dos cães na saúde mental e social dos idosos, principalmente acima de 60, 70 anos de idade? Então, Renata, os estudos estão começando, né? A questão aí de uns 10 anos para cá, que a faixa etária aí dos 60, 70, e temos alguns poucos estudos já acima de 80 anos, né? Que, bom, quanto à saúde física, isso é um fato, né? Então, a questão da atividade física, a saúde cardiovascular, né? A saúde dos lípides, né? Da gordura no sangue, a obesidade, isso sem dúvida são os mesmos resultados, né? Do indivíduo adulto. O que está chamando a atenção é que também na saúde mental, né, os estudos estão indicando que principalmente nos transtornos ansiosos há resultados significativos na redução desses sintomas ansiosos. É claro que sempre, né, acompanhado, né, de novo, né, de um acompanhamento aí, psiquiátrico, psicoterapêutico, clínico. E já alguns estudos indicam, aí tem algumas contradições, e alguns estudos uns dizem que tem ação na depressão leve, a moderada, e outros não. Então os estudos estão ainda a começar a calibrar, vamos dizer, essa metodologia. Então a hora que, né, se refinar esses estudos, com certeza vamos poder entender. E até os autores colocam, né, que até hoje
se colocou os cães de uma forma geral, mas será que há diferenças, os autores perguntam, entre raças, né? Entre comportamentos de raças ou até os sem raça? Então isso ainda é uma grande pergunta, um grande questionamento que nós não temos resposta. Sim, ainda. lógico. Por exemplo, uma raça que gosta mais de colo Isso. E uma raça mais independente. Exato. Será que fazem a mesma ação? A mesma ação, né? No decorrer do tempo, já que esse convívio é longo, esse vínculo é longo. E o contato físico, isso. Né? E realmente acho que são assuntos importantíssimos. E ainda mais com o aumento da longevidade do ser humano e do cão também. Do cão também. Né? Todo mundo está vivendo menos não mais. E eles vão conviver mais. Vão conviver então, mais, exatamente. Esses estudos realmente são necessários. Sabe-se que a ocitocina, que é um hormônio, aquele hormônio que tem ação durante o parto, aquele hormônio que tem ação durante a amamentação, né, da mulher. Também tem ação como um neurotransmissor no cérebro e ele possui um papel importante também nessa interação entre humanos e pets. Como seria isso? Como que você explica que um hormônio que é praticamente, não vou dizer exclusivo, mas que promove o vínculo de mãe e filho, ele age também no vínculo do ser humano com o pet? Isso que é bem interessante, porque há muitas décadas atrás acreditava-se que a ocitocina, que é um hormônio, produzida pela nossa glândula hipófise, que está bem aqui no meio, só tivesse essas ações, né, fisiológicas durante o parto, né, na contração uterina e na ejeção do leite. Né? Mas depois se descobriu, Renata, que a ocitocina ela é muito mais complexa do que isso, porque ela como nós falamos aí, você bem perguntou, neurotransmissor, né? É uma substância que age através da comunicação entre os neurônios em diversas regiões do nosso cérebro. E o que é interessante, assim, é que a ocitocina tem recebido vários nomes bonitos, né? Como hormônio do amor, hormônio da confiança, hormônio social. E por quê? Porque ela é liberada, é produzida e produz a formação, né, de caminhos de neurônios, vamos dizer assim, pelo nosso sistema nervoso central, à medida em que um outro neurotransmissor é liberado, que é a dopamina. Né? Todos aqui já devem ter ouvido falar da dopamina. E a dopamina ela é produzida principalmente numa região também que está lá no centro do nosso cérebro, que é a chamada de, um nome bem complicado, né? Área tegumental ventral. E essa dopamina, através dos neurônios, né, dopaminérgicos, ela irradia para várias regiões do cérebro. E, né, do córtex cerebral, sistema límbico, que é a nossa central das emoções, e é liberada principalmente nas situações que geram, vamos dizer, prazer, uma grande satisfação, um grande prazer. E o que é interessante é que, assim, a dopamina é liberada e em seguida a ocitocina tem picos de liberação. Então, esse sistema de liberação da dopamina é chamado de sistema de recompensa, né, do prazer. E é o quê? Quanto mais, por exemplo, eu faço carinho aqui no Lucas, né, eu brinco com ele, eu toco ele, né, o tocar é importante, né, o abraço, eu libero dopamina nesse centro, que por sua vez gera pico de ocitocina. E a ocitocina vai construindo esses caminhos neuronais de que eu quero repetir de novo, eu quero mais. E o que é interessante, Renata, porque isso é produzido em nós humanos, mas também nos animais. Então também, né, nos cãezinhos, eles começam também, à medida que o vínculo vai sendo produzido, construído, essa liberação vai sendo produzida. Uma relação química que vai mexendo realmente com o nosso cérebro. Né? Tanto na pessoa que faz o carinho, quanto no cão que recebe o carinho. Né? Muito, muito legal. Então, os vínculos profundos que são desenvolvidos entre as pessoas e seus cães, tais como confiança, amor, proteção, tem muito da ação da dopamina e da ocitocina, certo? Sim. E, por exemplo, os cavaliers, que são os cães extremamente carinhosos,
meigos, que gostam de contato físico, que eles precisam ser acariciados. Exatamente. Né? Então, eles também têm a liberação desse hormônio do amor, né? Quando eles estão interagindo com a gente. Né? E realmente é esse sistema de recompensa. Eu dou carinho, eu sinto o meu hormônio que me faz ter prazer e eu quero dar mais carinho para ter mais desse hormônio. Esse é um ciclo que só vai crescer, né? Vai só cresce e produz o vínculo forte no decorrer do tempo. Muito legal. Com certeza você sente isso com o Lucas, você e o Ernesto. Com o Lucas, desde a primeira vez que vocês vieram aqui, foram que ele nos adotou, e aí houve já um pico de ocitocina e dopamina, né? No primeiro dia. Já teve o pico de ocitocina. Já. A Cibele e o Ernesto, para quem não conhece ainda a história do Lucas, eles vieram aqui no canil pensando talvez em adquirir um filhote mais para frente. E eles foram imediatamente escolhidos pelo Lucas. O Lucas não deu opção para. O Lucas está querendo sair porque o Ernesto passou ali. É isso, o papai passou. O Lucas aqui. não deu nenhuma opção para eles. O Lucas falou: esses dois são meus, e acabou. E ponto final. E eles adotaram o Lucas, né? E a relação só tem crescido. Só tem crescido, né? Só. Muito legal. Quais as raças mais carinhosas e mais meigas que você conhece? Bem, eu também sou suspeita, porque agora eu só vou falar. Não vale, né? Do cavalinho. Eu e você, não vale. Mas então eu jogo a pergunta pra você, porque pra mim já é difícil de falar. Muitas raças meigas e carinhosas. Lógico que o Cavalier é a nossa paixão, né? A gente tá aqui por causa deles. Né? Eu não conheço realmente outra raça mais carinhosa que forme um vínculo tão intenso quanto o Cavalier. E dizem que o Cavalier é uma das raças mais distantes do lobo que existe. Sim, do lobo cinzento do lá lobo que nós falamos. Isso. Né? Então ele é a raça mais próxima do ser humano. Né? Então por isso talvez o vínculo seja tão grande. Mas existem várias outras raças e cães sem raça definida também, que a gente cria vínculos para sempre. Né? Eu tenho a lembrança de uma cachorrinha que é minha de infância, que eu ganhei aos 5 anos de idade, chamada Pipoca, que viveu 17 anos, quase 18, então pegou toda a minha infância e adolescência, e que foi a minha paixão. Era uma SRD, totalmente SRD, não tinha mistura com nada, e nós criamos um vínculo assim absurdamente grande. Então existem, acho que com todas as raças dá para criar um vínculo importante. Sim, e até lembrando, Renata, que os autores justamente colocam que um dos elementos que lá atrás, lá nos primórdios, né, começou essa conexão já com o lobo cinzento, e depois, à medida que os cães, né, começaram a aparecer, vamos dizer assim, a evoluir, a se desenvolver, foi justamente um deles a conexão visual. Né? O olho no olho, né? Isso é uma conexão muito forte, né? E que traz justamente, assim, desde os primórdios, né? Como que o ser humano começou a se conectar, né? Com o cão. Né? O olho no olho é uma conexão importante entre humanos e entre humanos e animais também. Exatamente. Para bom ou para mal, né? Porque tem cães, raças de cães, que dependendo como a gente olha, eles se sentem desafiados. Exatamente. Né? Então, o olho no olho realmente dispensa as palavras às vezes. Exatamente. Né? Você só fala. É um assunto realmente interessantíssimo. Tem saído muitos artigos científicos sobre essa relação cães e humanos, com crianças, com idosos. Então, realmente é um assunto muito atual. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter muito mais informações do que a gente tem hoje. E para finalizar, você gostaria de deixar uma última mensagem para os nossos participantes? Bom, Renata, eu acho que assim, uma das primeiras coisas se você puder, em algum momento da sua vida, né, tenha
esse convívio, né, com o cão, essa experiência que é única. Não importa em que momento da vida, como nós, que infelizmente, né, na infância não pudemos ter, depois tivemos um tempo longo aí de trabalho e só conseguimos, né, a questão de pouco tempo em que a nossa vida, né, se transformou para receber aqui, né, o Lucas, um cãozinho. Então, na verdade, essa experiência única, essa troca de amor, né, é incondicional, né, realmente é. Então o cãozinho, ele está aí para justamente fazer essa troca e construir esse vínculo no decorrer, né, de todos os anos. Ele é dinâmico, né, e não importa, né, a época em que você começa a se conectar com o cãozinho, né? Então, se é desde filhote, se é na fase adulta ou se o cãozinho é idoso. Então, como nós, né, o Lucas já era um adulto maduro e nós, né, a cada dia esse vínculo aumenta, então não importa. Então, assim, o cão, nós já falamos, ele já está mais que comprovado pela ciência, ele tem um significativo efeito na saúde física, na saúde mental, né, na troca social, né, na interação social, na diminuição da solidão, do isolamento, né, desde crianças a idosos. Então, assim, cachorrinho é tudo de bom na vida. Aconselho e prescrevo. Com certeza. Olha, eu também. Eu não consigo imaginar minha vida sem cachorro. Eu tenho desde pequenininha e não consigo ficar sem essas fofuras, essas maravilhas que vêm alegrar a nossa vida. Então, queria agradecer a todos vocês. A gente vai deixar essa live gravada, vai para o nosso canal do YouTube também. Oi, Ernesto. Olha, deixa eu mostrar que o Ernesto está aqui também, ajudando a gente. Então, um beijo a todos vocês. Obrigada por nos assistir e até mais. Tchau, tchau. Obrigada pela atenção de todos.